Porque a vida é feita de fases, fases que nos desafiam, né? Fases desafiadoras, fases de crescimento, amém? São fases que a gente precisa passar dela. Caso contrário, você não está apto a provar o novo de Deus na próxima fase, amém? Deus poderia muito bem nos colocar numa redoma de vidro, porque Ele tem poder para isso, e nos proteger de todo tipo de adversidade, nos proteger de todo tipo de problema. Mas por que Deus não faz isso? Porque se você não for provado, se você não for testado, você não amadurece, você não cresce, entendeu? Ninguém amadurece sorrindo. Anotou? Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém cresce na zona de descanso. Os momentos que a gente mais aprendeu foi quando teu pai soltou a tua mão e te ensinou a andar sozinho. Se os seus pais te carregassem no colo até hoje, sabia que você não aprenderia ainda a andar? Você só aprendeu a andar porque os seus pais te soltaram? Então assim é Deus. Deus não vai ficar cuidando da gente no colo, porque Ele sabe que se Ele não permitir que adversidades batam na nossa porta e a nossa fé seja provada pelo fogo, ela não cresce. A fé não cresce, irmãos. Você continua um cristão apático, um cristão que segue Jesus de longe, um cristão que tem dificuldade de misturar o evangelho com a sua vida. Por isso que Jesus crescia na graça e no conhecimento, ele crescia diante de Deus e diante dos homens, porque o crescimento ele tem que ser uma coisa contínua, ele tem que ser algo que começa e não para. Não adianta a igreja promover pastos verdejantes, promover eventos, sortear livro, dar revista sem vocês precisar pagar nada, se vocês não comparecer, se a igreja não comparecer. Está entendendo? Então, como é que eu, como pastor, faço a minha parte? A minha responsabilidade é essa aqui, ó, 13:7, e depois nós vamos ler o Hebreus 13:17. Olha só. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a fé deles, vocês fazem o quê? Atentando para a sua, fique atento, ó, tá aqui, ó, lembrai dos vossos pastores, lembra deles se eles te falam a palavra de Deus, é o primeiro ponto. Só que aqui não se resume a só falar, mas atentar para a maneira de viver dele. Então, se ele fala a palavra e a maneira com que ele vive é de acordo com o que ele fala, então fique atento. Então imite. Vamos imitar o pastor? Por que você vai imitar o pastor? Está falando para imitar o pastor por quê? Porque um pastor que prega a palavra, um pastor que vive a palavra, está imitando Jesus. Então, se ele imita Jesus, imitar aqui, deixa eu logo tirar um mito aqui da mente das pessoas, imitar aqui não é se vestir com camisa slim igual me visto, colocar um sapatênis igual eu coloco, andar de óculos igual o pastor. Imitar aqui é se inspirar no exemplo dele. Se esse pastor é homem de Deus, então se inspire nele. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que Paulo falou, sejam meus imitadores. Ou seja, se inspirem em mim, porque eu estou me inspirando em Jesus Cristo. Ele falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, olha só, qual é o conselho que eu te dou? Não imite ninguém. Se inspira
Não use pessoas para você imitar elas, mas para você se inspirar através do exemplo delas. Amém? Porque você não precisa ser igual a ninguém. Você foi criado diferente. Se Deus quisesse criar um montão de Hamilton, Ele criaria um montão de Hamilton. Só que Ele criou a Stephanie, Ele criou a Letícia, Ele criou o Arthur. Porque você tem algo que eu não tenho. Você é diferente. E para você ser diferente, você não pode imitar ninguém. Você tem que se inspirar em pessoas e imitar Jesus. Olha o versículo 17. A minha responsabilidade agora. A sua responsabilidade é se inspirar no pastor. Agora, olha a responsabilidade do pastor. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta da sua alma, para que o façam com alegria, para que o pastor trabalhe com alegria, obedeça a ele, é isso que está dizendo. E não gemendo. Agora não, mas já teve pessoas que passaram por aqui que me fizeram gemer. Agora não, graças a Deus, eu tenho uma safra muito boa de crentes, de cristãos aqui na igreja. Mas não que a igreja esteja aberta só para os perfeitinhos, não, tá? Se vier todo torto, todo troncho, todo sujo, eis-nos aqui, irmãos. Amém? Porque nem sempre vai vir pessoas assim. E o que entrar por aquela porta, o tipo de peixe que cair na rede do evangelho, a gente tem que cuidar. Agora, a gente não consegue ajudar quem não quer ajuda, irmãos. Lembra de Judas? Andou com Jesus, maior professor. Andou com Jesus, ouviu Jesus falar, comeu na mesa com Jesus, viu Jesus fazer milagre e no final. Então, descobre-se que o problema não é a igreja, descobre-se que o problema não é o pastor, o problema sou eu. Tenho que fazer como o filho pródigo falou: eu sou o problema, eu me levanto e vou para a casa do meu pai e vou dizer para ele: eu pequei, eu errei, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado nem teu filho mais. Só que me recebe como pelo menos um dos teus trabalhadores. Trabalhadores era a terceira classe de escravos mais desprezadas da época. Ele falou: nem que eu vá para a terceira classe, mas eu preciso estar na sua presença. Porque aqui dentro tem regras. Porque aqui dentro, Pai, na tua casa, tem limites. E lá fora eu descobri que não tem regra e não tem limite. Aí alguém fala assim: a Bíblia me aprisiona. Não, a Bíblia te protege. Os princípios da Bíblia não te aprisionam, elas te protegem. Porque sem limite e sem disciplina, eu me autodestruo. Se eu andar conforme o que eu acho, o que eu penso como princípio, eu me autodestruo, eu me acabo. O pecado me destrói, o pecado me desconfigura. É por isso que nós precisamos estar com os nossos pés firmados na palavra. Amém, igreja? Aí como é que eu cuido de vocês? Não está dizendo aqui, que eu vou dar conta de vocês naquele dia. Não, eu não apresento ninguém naquele dia. Está escrito aqui. Quer ver? Como não é igual. Porque Romanos 14, 12 diz que cada um dará conta de si mesmo. Quem dará conta de si mesmo a Deus? A gente. Está escrito aí. É isso aí. Porque se eu aqui, mas como é que, pastor, por que está escrito assim aqui em Hebreus 13, 17? Porque está escrito assim,
como aqueles que hão de dar conta delas, das almas. Isso aqui é para mim. Isso aqui não é para vocês. Isso aqui é para o líder. Eu tenho que cuidar de vocês como minhas propriedades, como tesouros que Deus me deu para cuidar. É por isso que eu sorteio o livro, é por isso que eu dou revista da EBD de graça, é por isso que eu posto mensagens lá no grupo, convidando vocês para os cultos, enviando mensagens de avivamento, de motivação, porque eu cuido de vocês como um tesouro que Deus me deu. É por isso, William, que lá em casa eu puxo a orelha. É por isso que lá em casa eu falo está errado. É por isso que lá em casa eu tomo o celular e fico uma semana mesmo sem celular. Sim. Fica. Fica ou não fica, William? Olha lá. Fica. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, William, que os filhos são heranças, não minha, do Senhor. Então quer dizer que os filhos são uma herança não minha, do Senhor? Então quer dizer que eu estou administrando uma propriedade, uma riqueza que não é minha, é do Senhor. E administrar o que não é teu, todo cuidado é pouco. Então esse é o meu cuidado que eu tenho com os irmãos. É como se eu tivesse que prestar conta naquele dia. É eu administrando um tesouro que não é meu. De Ezequiel 47, Ezequiel é conhecido como profeta das visões, e ele tem uma visão no capítulo 47 de um homem com cordel na mão medindo e chamando ele, medindo as águas de um rio e chamando ele para o crescimento. Então quem é esse homem? É um mensageiro do céu chamando ele para o crescimento. O céu vai sempre te chamar para o crescimento. O céu não vai aceitar que a terra te molde a uma vida cristã estagnada, a uma vida cristã que começa e não vai, que começa e para. Você não é uma semente que caiu, para Deus é assim, você não é uma semente que caiu no meio do caminho, que nem começou e foi levada. Você também não é uma semente que caiu no meio das pedras, que começou e parou. Você também não é uma semente que caiu no meio dos espinhos, que começou, mas começou a andar com pipa voada, parou. Começou a andar com quem não queria Deus, espinhos, foi sufocada, parou. Você é uma semente, Deus te olha como uma semente que caiu em boa terra, pronta para frutificar, pronta para crescer, pronta para romper limites. Agora não adianta eu te olhar assim, você não se vê assim. Você precisa se ver assim. 500 metros, beleza, 500 metros eu ando, ele mediu, eu vou andar 500 metros, tá bom, né? Aí ele faz assim, mediu mais 1000, irmã Letícia, a senhora continua lendo, mediu mais 1000. Aí ele falou, a água está batendo no tornozelo, agora a água está batendo no joelho. Mediu mais 1000. Ei, peraí, dá um descanso aí. Não tem descanso, na terra não tem descanso, teu descanso é no céu. Está entendendo? Eu estou cansado, eu não vou para o culto. Você está perdendo a oportunidade de crescer. Você está perdendo a oportunidade de provar para o diabo que cansado também você adora, que cansado também você vem para o culto. É claro que Deus conhece, sabe que nem sempre vai dar, mas é conforme as suas forças. E tem coisa que o inimigo vai descobrir quando você praticar. Quer ver? Quando Paulo e Silas na prisão louvaram a Deus com as costas todas chicoteadas, sangrando, e eu não estou falando de chicotada, de varada simples, não, é coisa de cortar a roupa. Paulo e Silas preso, inocentemente, porque tem gente murmurando todo errado, eles estão adorando na inocência. Isso. Está vendo o nível? Irmãos, a fé
conforme ela vai crescendo, ela vai fazer você se estranhar. Você vai, meu Deus, não estou conseguindo ficar mais sem orar. O que é isso? É tua fé crescendo. Meu Deus, eu peguei a Bíblia para ler um versículo só, já estou lendo no quarto capítulo. E quanto mais eu leio, mais sede me dá. Irmãos, a fé que cresce te faz ter sede por aquilo que te edifica. Amém? E a única forma da sua fé crescer é lendo Bíblia e orando. Por quê? 2 pontos de conexões que eu falei com vocês. Quando você está orando, você está se conectando com Deus. Não existe outra forma de do homem se conectar com Deus a não ser através da oração. Porque é na oração feita em nome de Jesus você chega. Por isso que Jesus disse que Ele é o caminho. Ok? Tranquilo até aí? Eu falei de você se conectando com Deus. E como é que Deus se conecta com você? É através da Bíblia, é através da palavra. Porque você pensa, bobinho, que é você que está lendo a Bíblia, só que é a Bíblia que está lendo você. É a Bíblia que está fazendo uma leitura de você e sondando as arestas do teu coração e aparando, lapidando o seu coração. Aí ela está fazendo uma leitura de você. A Bíblia percebe que você está triste. Eu estou falando dela como se fosse um livro vivo, tá? Ok? Por que você está falando que a Bíblia é um livro vivo? Tá bom, Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva. Eu estou falando de um livro vivo, de um livro que te lê, de uma palavra que foi dita pelo Criador, de uma palavra que não saiu da boca do homem, saiu da boca de Deus. Então, quando você está lendo a palavra, ela faz a leitura do teu coração. E se as intenções do teu coração são tristes, ela te alegra. Se as intenções do teu coração é de incredulidade, ela coloca fé. Se as intenções do teu coração é desespero, ela coloca esperança. A Bíblia é o livro que te lê. Entendeu? Então você tem que abrir o livro para ele fazer um check-up geral em você, para ele fazer uma leitura completa em você. A Bíblia diz assim, examinai as Escrituras, porque quando você está examinando as Escrituras, ela está examinando você. Olhar é uma coisa, examinar é outra. Jesus falou que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de... Opa! Então quer dizer que se a fé é grão de mostarda, grão já fala que é pequeno, né? Mateus, capítulo 17, versículo 20. Vou botar aqui. Veja que Jesus está criticando a pouca fé. Veja que Jesus está denunciando, apontando como errado a fé pequena. Então, quando ele fala de um grão de mostarda, muita gente pensa que Jesus está falando que a nossa fé pequena já basta. Ok? Só que Jesus não está exaltando a fé pequena. Quando ele fala do grão de mostarda, ele está falando de uma fé que não para de crescer. Essa semente vai brotar, pode ser pequena, não tem problema ela começar pequena. O problema é ela continuar pequena. Então, como a fé, como um grão de mostarda, a fé vai começar pequena, e é verdade, começa pequena, a gente chega na igreja cheio de desconfiança, a gente é todo desconfiado em relação ao que Deus fala na palavra. A gente chega lá de fora para o mundo, do mundo para a igreja, todo desconfiado e com uma fé toda suja, cheia de impurezas. É por isso que
Deus permite a nossa fé passar pelo fogo, para que do outro lado, quando ela passar pelo fogo, fique só a fé. Saia o fogo, queime todas as impurezas. Por isso que a provação não mata o cristão, ela purifica o cristão. Ok? Por isso, a nossa fé tem que crescer. É isso que Jesus está falando. E detalhe, porque ele não cita grão de trigo, porque ele não cita grão de cevada, porque ele não cita grão de outro tipo de planta, e cita o grão de mostarda. Por quê? Porque ela cresce rápido. É uma planta que cresce rápido. Primeiro ponto, ela cresce. E ela não cresce devagar, ela cresce logo. Outro ponto, porque Jesus fala de mover montanha, que a fé move montanha. Dirás esse monte que mexe lá para cá, daqui para lá. Não é que Jesus está dizendo que se você tiver fé, você olha para aquela serra de Madureira ali e traz ela para cá. Não é isso. Se você trouxer aquela serra de Madureira para cá, tu mata um montão de gente. Porque Jesus está dizendo que vai mudar monte de um lugar para o outro. A fé vai remover monte. É outra coisa que a gente tem que aprender quando estiver lendo a Bíblia. É ver quando o autor está usando um sentido figurado para explicar uma grande verdade. Está entendendo? Não quer dizer que literalmente quem tem fé vai transportar literalmente uma montanha, um monte de um lugar para o outro. Quer dizer que a fé não vê limites. Sabe por quê? A fé não vê limite? Porque ela cria uma estrutura dentro de você tão forte que o problema até continua, mas aqui dentro existe uma fé valente, uma estrutura que, se você não estivesse em Cristo, você jamais teria. Aí você olha, alguém fala, é um grande problema. Aí você olha e fala assim, não, isso já tirou o meu sono, não tira mais. Isso já me fez de se desviar da presença de Deus, não me desvia mais. Isso já tirou a minha paz, só que agora não tira mais. Irmãos, agora você vai entender por que João Batista prefere que a cabeça dele seja cortada e colocada num prato, do que comer no prato de Herodes. Agora você vai entender porque, com exceção de João, os apóstolos fiéis de Jesus, com exceção de Judas e João, os apóstolos de Jesus foram todos martirizados. Porque eles morreram? Porque a fé produziu uma coragem que aqueles homens simples nazarenos não tinham. Então a fé que cresce, ela produz algo que sem Deus, sem buscar a Deus, você jamais teria. Então essa fé tem que crescer. Tem que crescer, porque se ela não crescer, qualquer coisinha vai estragar o seu dia. Se essa fé não crescer, qualquer coisinha vai te tirar do foco. Ah, parei. Claro, a fé não cresceu. É crescimento. É nadar contra a maré. É UFC. É guerra. É guerra. É uma guerra onde você já entra mais do que vencedor.
É uma guerra, mas você está crescendo dentro dela. E Deus nunca chega atrasado na vida daquele que está na presença dele. Nunca. Quando alguém pensou que os 3 jovens iam para a fornalha sozinhos, Deus já estava lá. Deus nunca... Quem chegou na fornalha depois foram os jovens. O 4º homem já estava lá. Tá bom, eu não te livro dessa fornalha, mas eu passo contigo e aí? Te anestesio da dor. Então tem coisas que Deus vai permitir você passar, mas vai te anestesiar da dor. Aí você vai falar, meu Deus, a minha fé não era assim, agora a minha fé cresceu. Então grão de mostarda é que se tiver, porque transporta monte, sentido figurado, se você passar pela dificuldade, você não vê ela como você veria se você estivesse sem Deus. Sem Deus você veria um probleminha como um problemão, mas com Deus você vê um problemão como se não fosse nada, um probleminha. Aí você vê como valeu a pena aquelas horas de Bíblia. Aí você vê como valeu a pena você ter orado um pouco mais. Como valeu a pena a oração e Bíblia virar um hábito na sua vida. Enoque andou com Deus. O andou com Deus ali no hebraico quer dizer que, não quer dizer que ele andou hoje e só andou ano que vem de novo. Porque andou com Deus está vago. Não está vago? Vago para o nosso português. Mas no hebraico quer dizer, aponta para algo contínuo. Aponta para algo que não aconteceu em vez em quando. Aponta para algo que acontecia sempre, todos os dias. E aquilo que acontece todos os dias na nossa vida, o dicionário dá um nome para isso: hábito. Virou um hábito. Então qual é a minha oração? Como aquele que cuida de vocês, é que a oração, Bíblia, vida com Deus, se transforme num hábito diário na sua vida. Se os judeus têm que orar 3 vezes ao dia e os muçulmanos oram 5 vezes ao dia, entenda que você como cristão é 1 Tessalonicenses 5,17. Como cristão você ora sem cessar. Sabe o que é isso? Orar sem cessar? É você estar ligado no reino de Deus, seja no trabalho, seja na escola, faculdade, em casa, na igreja, onde você estiver, você está ligado com Deus. Sabe o que é isso? O nome disso é ser uma pessoa espiritual. Ok? Sabe o que é isso? É entrar em ambientes ligado com Deus. Às vezes parece que Deus está nos pedindo uma coisa que é impossível a gente dar para Ele. Você acha que Deus seria incoerente a ponto de te pedir o que você não pode dar para Ele? A Bíblia diz, filho meu, me dá o teu coração. Você acha que Deus está pedindo alguma coisa que você não possa dar? Quando Deus está pedindo você para Ele, Ele está te protegendo contra os açoites do mal na sua vida, contra as arapucas desse sistema. Por quê? O que Deus quer é governar o nosso coração para que sentimentos que não tem nada a ver com você te domine. É por isso que eu falo, valeu cada minuto, cada segundo, cada hora que eu passei em oração. Mas eu estou acordando pela misericórdia e graça de Deus. Eu encontrei um meio de malhar o trigo no lagar, mas eu não perco para os medianitas. Você precisa encontrar um
tempo durante esse dia com Deus, para você não perder o trigo para os midianitas. Irmãos, porque aquilo que não tem continuidade enfraquece. Tem coisas que, se você tolerar agora, tem comportamentos que, se você tolerar agora, tem sentimentos ruins que, se você aceitar eles agora, amanhã eles viram uma coisa normal dentro de você. É normal viver triste. É normal viver assim. É normal viver cabisbaixo. É normal viver sem orar. É normal viver sem ler Bíblia. É normal viver sem Deus, sem vida com Deus. Então são coisas que, se você tolerar, no nome de Jesus, para de dar moleza para essa carne. No nome de Jesus, faça essa carne sofrer, porque é amortecendo a carne que o novo de Deus tem lugar dentro de nós. Por isso que Paulo falou: já não vivo mais eu peguei o Paulo e coloquei na cruz e falei: morra. É por isso que Paulo é levado ao terceiro céu. É por isso que Paulo, quando pregava, o espírito maligno tinha que sair daquela jovem adivinha. É por isso que Paulo tem estrutura para cantar dentro da prisão. E sabe o que ficou notório ali para o diabo? É que crente também canta dentro da prisão. Está pensando que a gente só adora dentro da igreja? A gente não serve a Deus pelo que Ele pode fazer. Está pensando que o pastor Hamilton é pastor só quando está tudo bem? Eu sou pastor quando eu perco o celular também. Eu sou pastor quando as coisas lá fora dão ruim para mim no trabalho. Eu sou pastor quando a notícia ruim bate na minha porta também. É isso que o inimigo fica mordendo a orelha de raiva, porque ele descobre que crente adora quando perde também. Lembra de Jó? Falou: Jó te serve de balde? Jó te serve de verdade? Tem diálogos que Deus até permite para nos ensinar. Deus permite até um diálogo com ele e o diabo, para nos ensinar. Jó serve a Deus de verdade? Tira tudo para ver se a fé dele não vai junto. Tira tudo para ver se ele continua sendo um discípulo teu. Irmãos, Jó não perdeu tudo. Sabe por que Jó não perdeu tudo? Porque o tudo que Jó tinha era Deus. E a luta, a prova, a adversidade, as perdas não tiraram Deus da vida de Jó. Hoje eu vou lendo, estudando, dando meu jeito. É malhar trigo no lagar para os midianitas não tomarem. Lembra de Gideão? Malha o trigo no lagar. Lagar não é o lugar. Lagar não é o lugar. Olha só. Lagar não é o lugar apropriado para se malhar trigo. O lugar de se malhar trigo é eira. E detalhe, só que tem um porém. A eira é visível. O lagar é escondido. Sabe onde é que você tem vitórias? Não é sendo visto, é no oculto com Deus. Por quê? A eira ficava em cima para o vento bater nela e levar a palha. A eira era visível. E tem hora que, se eu ficar no foco, se eu ficar no status, o inimigo vem e me derruba. Mateus 4, 18 e 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão,
chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim. Ó, entenda uma coisa, para ser discípulo tem que vir depois. Está vendo? Vinde após. Para ser discípulo tem que vir depois. O que é vir depois do mestre? Quer dizer que eu estou seguindo os passos dele. Então, aqui, o discípulo que amadurece, o discípulo que cresce, é aquele que segue os passos de Jesus. Amém? Tranquilo? Então, quem está seguindo os passos de Jesus, não vai se desviar por causa do homem. Você tem certeza. Olha só. Eu vou falar bem em alto e bom som. Você tem certeza que você vai pegar esse negócio chamado salvação, esse tesouro que custou, qual foi a moeda? Euro, iene, que é a moeda do Japão, dólar. Qual foi a moeda? Sangue. Sabe por que sangue? Porque nenhuma moeda da terra poderia nos comprar e nos resgatar daquela maneira vil, lixosa que o Hamilton tinha para viver. Porque sangue? Porque o que você tem chamado salvação é precioso demais para você parar de seguir Jesus por causa das pessoas. Então, quem está seguindo Jesus não tem motivo para parar. O homem, quer dizer que você vai trocar sua salvação porque se decepcionou com o homem. Um homem falho, um ser humano limitado, um ser humano que tem começo, meio e fim, e você está perdendo algo que não tem preço, que não tem dinheiro que pague, por causa de alguém que tem começo, meio e fim, é falho, é humano. Tem certeza? Olha lá, hein? Olha lá no que você está perdendo a sua salvação. Por que você vai perder a sua salvação? Irmãos, e nessa pedra, muitos já tropeçaram. É ele que determina a velocidade da sua caminhada. Se ele parar, para também. Sabe por que às vezes ele para? Não é para desistir, não. É porque às vezes a gente precisa descansar. Descansar nele. Por isso que Paulo falou para Timóteo: você é o meu substituto. Isso aqui já é minhas palavras já, tá? Calma. Você é meu substituto. Só que tem um porém, Timóteo. Cuida de você também, cara. Tem hora que você tem que, descansar em Deus. Aprender a aquietar sua alma. Por isso o salmista 42, Salmo 42, é incrível. Ele dá conselho para a alma dele. Ele fala: quietinho aí. Opa. Calma. Ele fala: por que te perturba? Está se perturbando dentro de mim, por quê? Por que está abatido a minha alma? Ele fala para ele mesmo: minha alma é eu, sou eu. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, para de bobeira. É tipo assim. Você acha que é você que sabe mesmo as coisas? Você acha que é você mesmo que sabe das coisas? Você acha mesmo? Quando na verdade o seu lugar é no banco de trás, porque a norma diz que criança não fica no banco da frente, muito menos dirigindo. Então tua vida está na mão de Deus. Descansa no Senhor. O discípulo, ele não fala de admirador de Jesus, ele fala de discípulo. Sabe por quê?
Porque discípulo não é apenas um admirador. Irmãos, o que mais tem aí fora é pessoas que admiram Jesus. Admiradores, já está cheio de admiradores na terra, mas Deus procura adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E quando a Bíblia te chama de discípulo, significa dizer o seguinte, que você tem que se parecer com o mestre. Naquela época existiam os rabinos. Os rabinos faziam isso, faziam de tudo para os discípulos deles serem iguais a eles. E ao mesmo que Jesus está fazendo, ainda que eu precise morrer, mas eu vou te deixar igual a mim. Vou te deixar a minha cara. Alguém vai olhar e vai falar, é muito parecido com Jesus. Sabe por que às vezes as pessoas têm dificuldade de crer naquilo que a gente prega? Sabe por quê? Por falta de preparo da nossa parte. Sabia? Quer um conselho? Estude a Bíblia a ponto de ser irrefutável. Estude a Bíblia a ponto de deixar alguém sem saída quando você falar. Estude a Bíblia a ponto de deixar alguém sem argumento, a não ser levantar as mãos cansadas e reconhecer que só Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Para isso você não pode se desgrudar do livro. Porque quando você falar, os seus argumentos serão maior do que os questionamentos de alguém. É tornar o seu argumento imbatível. Não, imbatível. Teu argumento vence. E tem coisas que você fala que a pessoa cria uma resistência na hora, mas depois ela fica meditando. Não adianta, sou mais Deus do que toda a ação maligna que nós estamos enfrentando nesse tempo. Os tempos são difíceis, mas tem discípulos de Jesus ainda na terra. Os tempos são difíceis, mas tem gente crescendo na graça e no conhecimento. Hoje a gente tem a internet, que é perigosíssima para quem não sabe mexer. Por isso que a gente precisa deixar nossa fé valente o quanto antes, o mais rápido possível. Porque senão a internet vem e arrebata a sua fé. E o que a internet está fazendo hoje? Ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim. Como tudo na vida, celular, televisão, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado ruim da internet? Ela está pegando valores absolutos e colocando em xeque para fazer você duvidar dos valores de Deus escritos na Bíblia. Aí você, puxa, será que precisa mesmo ir para a igreja? Será que precisa mesmo ser batizado? Será que precisa mesmo tomar ceia? Será que precisa mesmo ler Bíblia? Aí se a gente já tem ela no nosso coração, aí começa assim. Então, Salomão, quando foi edificar o templo, irmão Carlos, quando foi edificar uma nova casa para o Senhor, antigamente a casa era desse tamanho, né? Pequenininha. Casa eu sei desenhar, tá? Olha lá, casa eu sei, tá? Tá pensando o quê? Que eu sou ruim de tudo no desenho? Casa eu sei. Antigamente a casa, né, de Salomão, o templo antigamente era o tabernáculo, né? E aí, esse tabernáculo vai ficar 40 anos no deserto. Quando o povo está na sua terra, aí Davi falou assim, poxa, eu estou aqui habitando num palácio, mas a arca de Deus continua dentro de uma casinha, dentro de um tabernáculozinho, não é justo? Quero dar o melhor para Deus. Só que Davi não vai fazer o templo, porque a mão de Davi está cheia de muita guerra, né? Deus falou, não é você não, vai ser Salomão, seu filho. Salomão vai fazer o templo.
Quando Salomão faz o templo, ele percebe que o altar onde se colocava os sacrifícios, aqui, ó, era pequeno. Ele descobriu que ele tinha não sei quantas mil cabeças de boi, não sei quantas mil cabeças de ovelha, para colocar em cima de um altar que era pequeno. Nunca olhe você como uma pessoa que não tem condições de ser um discípulo, uma discípula de Jesus, por favor. Aqui, irmãos, é o mapa de Israel, a parte rica. E aqui é a parte pobre. Aí você pensa assim, os discípulos de Jesus vão vindo aqui, né? Da parte mais capacitada, da parte mais instruída, da parte em que todos estudaram num colégio particular e todos são doutores. Aqui de onde vêm os discípulos de Jesus? Da Galileia. Ué, não são esses galileus? No dia do batismo do Espírito Santo, não são esses os galileus? Porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqui Nazaré, Galileia. Aqui é o Rio Jordão. Aqui é o lago Guile, aqui o Mar da Galileia e aqui o Mar Morto. E aqui o rio, tá? Depois não vai dar tempo de falar isso aqui, senão... Mas aqui de onde vem? Ó? Da parte mais incapaz. Da parte que ninguém dava nada por eles. São homens rudes, pescadores, indoutos. Mas é Deus usando os que não são para confundir os que são. Ok? Jesus nasceu aqui em Belém, mas foi criado aqui. E começou o ministério dele aqui. E como o Jordão descia, Jesus veio descendo até Jerusalém e foi morto e morte de cruz. Ok? Então, se para os discípulos deu, por que para você não dá? Se os discípulos não olharam para a capacidade deles, assim como Hamilton não olhou para a capacidade dele, que é tímida, olhei para a capacidade de Deus dentro de mim, então por que você não pode fazer o mesmo? Se eu comecei a aula dizendo, e vou terminar agora dizendo, a fé dos quais use como exemplo. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Os discípulos são chamados pelo Senhor. Sabe por que são chamados pelo Senhor? Para você entender que quem te chamou não foi o pastor Hamilton. Quem te chamou foi Deus. Será que um chamado diretamente de Deus tem como negar? É tipo assim, ó. Vou chamar ele diretamente para ele entender que quem está chamando sou eu, não é o homem. Então, já que você entende que o teu chamado é de Deus, então por que não vem? Jesus falou, o batismo de João vem dos homens ou vem de Deus? Botou todo mundo na parede. Porque se falasse que veio dos homens, vai ser apedrejado. E se falar que vem de Deus, Jesus vai falar, então por que você não acredita? Se o batismo de João nas águas vinha de Deus, então por que você não acredita no batismo? Aí é Jesus apontando para ele, se eu vim de Deus, então por que vocês não acreditam em mim, fariseus? Doutores da lei. Jesus estava jogando por terra toda indagação que pudesse se levantar contra o ministério chamado dele. E agora ele joga por terra toda indagação que a gente possa ter em relação ao nosso chamado. Se foi Deus que te chamou, se é Deus que está nesse negócio, se a tua fé crê em Deus mesmo, então por que você não segura na mão dele e vai? Fica aí, olhando para as suas limitações. Fica aí, não, é que eu não sei, é que eu não posso. Para com isso. Quem te chamou foi Deus. Então não está mais em evidência a sua força, mas a força dele em você. Os discípulos são chamados pelo Senhor, pelo que abrigam em seus corações. Aqui ele já está apontando o seguinte, quem te chamou foi Deus, e ele colocou uma motivação correta no seu coração. Então, por favor, Deus te chamou e ele vai te usar.
Agora, não crie no seu coração expectativa achando que a força vem de você. Não crie expectativa no seu coração achando que você é que é merecedor da glória. É isso. Não adianta ele me chamar e eu vim com a motivação errada. Estou vindo para a igreja para ganhar dinheiro. Não está seguindo Jesus, lembra? Aqui, ó, foi aqui que eu botei, né? Jesus, você seguindo Jesus, vinde após mim, não foi aqui? Aqui, ó, não está seguindo Jesus. Eu vou para a igreja porque eu quero fama, eu quero ser conhecido, eu quero ver meu nome lá no cartaz. Se o meu nome não estiver no cartaz, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, quer comamos ou quer bebamos, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Paulo, para não se exaltar, foi colocado um espinho na carne dele, então toma cuidado. Toma cuidado, sabe por quê? Porque Deus costuma colocar espinho na carne de alguém para esse alguém não se exaltar.